Olá, tudo bem? Como você está? Eu espero que esteja tudo bem, em paz. Aqui nós estamos em mais um Café com Jesus. Hoje a bola da vez é Levítico 23. Vamos acompanhar a leitura e depois a reflexão? Então vamos lá. Levítico 23. Disse o Senhor a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: essas são as minhas festas, as festas fixas do Senhor, que vocês proclamarão como reuniões sagradas. O sábado. Em 6 dias realizem seus trabalhos, mas o 7º dia é sábado, dia de descanso e de reunião sagrada. Não realizem trabalho algum, onde quer que morarem, será sábado dedicado ao Senhor. A Páscoa e os pães sem fermento. Estas são as festas fixas do Senhor, as reuniões sagradas que vocês proclamarão no tempo devido. A Páscoa do Senhor, que começa no entardecer do 14º dia do primeiro mês, no 15º dia daquele mês começa a festa do Senhor, a festa dos pães sem fermento. Durante 7 dias vocês comerão pães sem fermento. No primeiro dia façam uma reunião sagrada e não realizem trabalho algum. Durante 7 dias apresentem ao Senhor ofertas preparadas no fogo, e no 7º dia façam uma reunião sagrada e não realizem trabalho algum. Os primeiros frutos. Disse o Senhor a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: quando vocês entrarem na terra que lhes dou e fizerem colheita, tragam ao sacerdote um feixe do primeiro cereal que colherem. O sacerdote moverá ritualmente o feixe perante o Senhor, para que seja aceito em favor de vocês. Ele o moverá no dia seguinte ao sábado. No dia em que moverem o feixe, vocês oferecerão em holocausto ao Senhor um cordeiro de 1 ano de idade e sem defeito. Apresentem também uma oferta de cereal de 2 jarros da melhor farinha amassada com óleo, oferta ao Senhor preparada no fogo de aroma agradável e uma oferta derramada de 1 litro de vinho. Vocês não poderão comer pão algum, nem cereal tostado, nem cereal novo, até o dia em que trouxerem essa oferta ao Deus de vocês. Esse é um decreto perpétuo para as suas gerações, onde quer que morarem. A festa das semanas. A partir do dia seguinte ao sábado, o dia em que vocês trarão o feixe da oferta ritualmente movida, contem 7 semanas completas. Contem 50 dias até um dia depois do 7º sábado e então apresentem uma oferta de cereal novo ao Senhor. Onde quer que morarem, tragam de casa 2 pães feitos com 2 jarros da melhor farinha, cozidos com fermento, com oferta movida dos primeiros frutos ao Senhor. Junto com os pães apresentem 7 cordeiros, cada um com 1 ano de idade e sem defeito, um novilho e 2 carneiros. Eles serão um holocausto ao Senhor, juntamente com as suas ofertas de cereal e ofertas derramadas. É oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. Depois sacrifiquem um bode como oferta pelo pecado e 2 cordeiros, cada um com 1 ano de idade, como oferta de comunhão. O sacerdote moverá os 2 cordeiros perante o Senhor como gesto ritual de apresentação, juntamente com o pão dos primeiros frutos. São uma oferta sagrada ao Senhor e pertencem ao sacerdote. Naquele mesmo dia vocês proclamarão uma reunião sagrada e não realizarão trabalho algum. Esse é um decreto perpétuo para as suas gerações, onde quer que vocês morarem. Quando fizerem a colheita da sua terra, não colham até as extremidades da sua lavoura, nem ajuntem as espigas caídas da sua colheita. Deixem-nas para o necessitado e para o estrangeiro. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. A festa das trombetas. Disse o Senhor a Moisés: diga também aos israelitas: no primeiro dia do 7º mês, vocês terão um dia de descanso, uma reunião sagrada, celebrada com toques de trombeta. Não realizem trabalho algum, mas apresentem ao Senhor uma oferta preparada no fogo. O dia da expiação. Disse o Senhor a Moisés: o 10º dia deste 7º mês é o dia da expiação. Façam uma reunião sagrada e humilhem-se e apresentem ao Senhor uma oferta preparada no fogo. Não realizem trabalho algum nesse dia, porque é o dia da expiação, quando se faz propiciação por vocês perante o Senhor, o Deus de vocês. Quem não se humilhar nesse dia será eliminado do seu povo. Eu destruirei do meio do seu povo todo aquele que realizar algum trabalho nesse dia. Vocês não realizarão trabalho algum. Este é um decreto perpétuo para as suas gerações, onde quer que vocês morarem. É um sábado de descanso para vocês e vocês se humilharão. Desde o entardecer do 9º dia do mês até o entardecer do dia seguinte, vocês guardarão esse sábado. A festa das cabanas. Disse o Senhor a Moisés: diga ainda aos israelitas: no 15º dia deste 7º mês começa a festa das cabanas do Senhor, que dura 7 dias. No primeiro dia haverá reunião sagrada. Não realizem trabalho algum. Durante 7 dias apresentem ao Senhor ofertas preparadas no fogo. E no 8º dia façam outra reunião sagrada e também apresentem ao Senhor uma oferta preparada no fogo. É reunião solene, não realizem trabalho algum. Essas são as festas fixas do Senhor que vocês proclamarão como reuniões sagradas para trazerem ao Senhor ofertas preparadas no fogo, holocaustos e ofertas de cereal, sacrifícios e ofertas derramadas exigidas para cada dia.
Isso fora as do sábado do Senhor e fora as dádivas e os votos de vocês e todas as ofertas voluntárias que vocês derem ao Senhor. Assim, começando no 15º dia do 7º mês, depois de terem colhido o que a terra produziu, celebrem a festa do Senhor durante 7 dias. O primeiro dia e também o 8º serão dias de descanso. No primeiro dia vocês apanharão os melhores frutos das árvores, folhagem de tamareira, galhos frondosos e salgueiros, e se alegrarão perante o Senhor, o Deus de vocês, durante 7 dias. Celebrem essa festa do Senhor durante 7 dias todos os anos. Esse é um decreto perpétuo para suas gerações. Celebrem-na no 7º mês. Morem em tendas durante 7 dias. Todos os israelitas de nascimento morarão em tendas, para que os descendentes de vocês saibam que eu fiz os israelitas morarem em tendas quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Assim anunciou Moisés aos israelitas as festas fixas do Senhor. Senhor, nosso Deus, muito obrigado pela leitura de Levítico 23. Agora nos dá sabedoria e discernimento para que nós possamos refletir a respeito. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, Levítico 23, então, estabelece para a gente esse calendário, né, litúrgico oficial de Israel, reunindo aí festas fixas e as santas convocações designadas, então, pelo Senhor, para ordenar esse ritmo sagrado, social, agrícola da comunidade da aliança em torno do quê? Da adoração e do descanso. Então nós começamos ali dividido por bloco, né? O primeiro deles diz respeito ao sábado. Aqui nós temos os primeiros versículos 1 até o 3. Então o que está acontecendo é o seguinte: no Antigo Testamento aqui, o 7º dia como sábado de descanso solene, uma santa convocação e também a questão da cessação de todo o trabalho ordinário perante o Senhor. Então nós temos aqui em Jesus Cristo, né, fazendo essa comparação com o Novo Testamento, em que Jesus é o verdadeiro e definitivo descanso, o Shabat do crente. Em Mateus 11, 28, 30, nós vemos aqui que Jesus convida todos os cansados a encontrar alívio nele. E a epístola aos Hebreus, em Hebreus 4, do versículo 9 até 11, ensina que o descanso do sábado prefigurava a salvação pela graça. Então nós entramos no descanso de Deus, cessando as obras de justiça própria nossa. E o que tem de aplicação para a igreja nesse tempo é que a comunidade da fé é liberta então desse ativismo religioso, do legalismo, vivendo então a partir do repouso, do descanso e da paz conquistados na cruz, ao mesmo tempo então em que cultiva ritmos saudáveis de comunhão, o culto, as reuniões que tem durante a semana, a oração, como nós fazemos aqui, né, nesse tempo que nós estamos aqui refletindo, e também de renovação do Senhor. Olha só, em relação ao versículo 2, né, que fala desse versículo 2, fala-se de festas fixas. Então o que acontece é que no vocabulário hebraico isso significava também encontros marcados. Então esse termo aí, termo hebraico, né, festa para festas fixas, fala o seguinte, que é literalmente um tempo determinado, ou então um encontro marcado, ou então a questão da assembleia designada. Então a perspectiva bíblica, ela não é de um feriado civil simples por ser, para um descanso individual, mas é de uma audiência solene em que o próprio soberano, o próprio Deus convoca então seus súditos para a comunhão, seu povo, né, para a comunhão, para a memória e para a renovação da aliança. Seguindo adiante, nós temos aí então o bloco 2, que vai dizer respeito ali à Páscoa e aos pães sem fermento, versículos 4 a 8. E no Antigo Testamento, então, como nós lemos aqui, o cordeiro sacrificado no dia 14 e a dieta de pães sem fermento durante 7 dias com santas convocações. Temos então aqui, transportando para o Novo Testamento, Jesus foi crucificado exatamente no período da Páscoa como o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? João, capítulo 1, versículo 29. O apóstolo Paulo afirma categoricamente: pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. O pão sem fermento aponta então para a santidade e pureza do seu corpo imaculado, que não viu corrupção, que não sofreu decomposição na sepultura, conforme a gente vê em Atos capítulo 2, versículos 27 e versículo 31. E para nós, então, como igreja, o que acontece? Que a igreja celebra, então, continuamente a ceia do Senhor, como um memorial de libertação da escravidão do pecado, nos ritos que nós temos. Então, ali como fala em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 8, nós somos chamados a celebrar a festa, não como o fermento velho da maldade e da perversidade, mas com pães sem fermento, da sinceridade e da verdade, certo? Depois nós temos aí, então, o
bloco 3, ali dos versículos 9 até o 14, que são os primeiros frutos, a festa das primícias, em que a apresentação do primeiro feixe de colheita ao sacerdote, que o move então perante o Senhor no dia seguinte ao sábado da Páscoa, antes de usufruírem da safra. E aí nós temos a questão de que Jesus ressuscitou dos mortos exatamente no primeiro dia da semana, o dia seguinte ao sábado, no domingo, bem cedo. Paulo usa essa mesma figura litúrgica aqui em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. A ressurreição de Cristo aqui, irmãos, é a garantia e o penhor de que toda a colheita, a ressurreição de todos os salvos, certamente vai acontecer. Então, nesse sentido, a aplicação para nós, como igreja, somos chamados a viver na certeza da vitória sobre a morte e ser ela própria uma mostra viva do reino de Deus. Aí nós vamos ver que Ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos as primícias das suas criaturas, conforme a gente vê lá em Tiago capítulo 1, versículo 18. Depois no bloco 4, dos versículos 15 até o 22, nós temos as festas das semanas ou do Pentecostes, Então, no Antigo Testamento, 50 dias após as primícias, celebrava-se a colheita do trigo com novas ofertas, dois pães agora com fermento, e a ordem expressa de deixar as sobras e as outras coisas à beira do caminho para os pobres e para os estrangeiros. Então, o que acontece aqui é que se cumpre no Novo Testamento com precisão cronológica aqui Pentecostes em Atos 2, que nós vamos ver quando o Espírito Santo foi derramado sobre os discípulos lá em Jerusalém. E aí os 2 pães com fermento, eles representam o quê? A colheita humana imperfeita, agora redimida, judeus e gentios reconciliados como um só corpo em Cristo, conforme Efésios capítulo 2, versículos 14 a 16. E com relação ao simbolismo do fermento aqui em Pentecostes, na maioria aqui dos sacrifícios que nós temos lido aqui no Antigo Testamento, o fermento, o que ele era? Rigorosamente proibido, como a gente vê, por exemplo, na Páscoa e também nas ofertas de cereais regulares, que nós já estudamos lá em Levítico capítulo 2, versículo 11. Aqui, na festa das semanas ou do Pentecostes, então, Deus ordena explicitamente trazer 2 pães assados com fermento como oferta movida, versículo 17. Isso ocorre por quê? Porque esses pães representavam então a vida humana e o fruto do trabalho comum de um povo já estabelecido agora na terra e também agora dedicado a Deus. E a aplicação para a igreja, a gente tem que essa questão da capacitação do Espírito Santo para a nossa missão global. A inclusão do versículo 22 aqui no texto lembra a igreja que a unção do Espírito e o louvor genuíno são inseparáveis dessa justiça social, da hospitalidade e do cuidado prático com os vulneráveis. É como se fosse ali no versículo 22 um intruso, no meio das instruções ali cerimoniais, detalhadas ali da festa das semanas, surge abruptamente ali então a ordem de não colher as beiras dos campos e tal, e deixar as espigas caídas ali para os pobres e para o estrangeiro. Então, nessa teologia de Levítico, a adoração do culto, a adoração cultica e a generosidade social, elas são inseparáveis. A verdadeira celebração da colheita inclui, então, garantir a segurança alimentar dos mais vulneráveis. E é exatamente nessa prescrição da lei, que se permite a subsistência, por exemplo, de Ruth, lá nos campos de Moabe, no próprio livro de Ruth, tá? Depois nós temos o bloco 5, a questão dos versículos 23 ao 25, em que no primeiro dia do mês, um dia de descanso solene anunciado pelo toque estridente de trombeta do shofar, convoca-se a comunidade para a reflexão e o arrependimento. E aqui nós temos, então, no Novo Testamento, isso aponta profeticamente para o retorno glorioso de Cristo, o despertamento final dos mortos. O soar da trombeta é repetidamente associado a quem? A parousia. E aí nós temos que ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e esses reunirão os seus eleitos dos 4 ventos de uma a outra extremidade dos céus, conforme Mateus capítulo 24, versículo 31. Mas espera aí, parousia, A gente já conversou sobre isso, mas o que está acontecendo é que esse termo aqui, na verdade, ele quer dizer o seguinte, é um termo usado aqui então no Novo Testamento, que designa o quê? Presença, chegada oficial. É o segundo evento visível e glorioso de Jesus no fim dos tempos, momento em que Jesus retorna não mais em humilhação como um servo sofredor, mas em soberania e majestade para consumar o reino de Deus, ressuscitar os mortos, julgar a história
e inaugurar novos céus e terra. E a aplicação para a igreja é que o ministério profético, então, de advertência e de vigilância ao mesmo tempo. A igreja, ela atua como uma trombeta que soa no meio da cultura, né, dos entendimentos da sociedade que mudam de uma hora para outra, despertando a sociedade dessa apatia moral e convocando todos ao arrependimento perante a iminência do dia do Senhor, certo? Depois nós temos aqui no bloco 6 a questão, o penúltimo bloco, dos versículos 26 a 32, temos aqui o dia da expiação. Gente, aqui é o dia mais solene do ano, chamado Yom Kippur, marcado por aflição da alma, jejum, quebrantamento, cessação absoluta de trabalho para purificação e perdão dos pecados do povo. Nós já vimos isso anteriormente sobre a questão do Yom Kippur e a carta aos Hebreus, aqui transportando para o Novo Testamento, né? Essa carta de Hebreus dedica os seus capítulos centrais, ali do capítulo 9 até o 10, a demonstrar que Jesus é tanto o sumo sacerdote perfeito quanto a oferta expiatória definitiva. Ele não entrou num santuário terreno com sangues de bodes ou novilhos, mas entrou no próprio céu com seu próprio sangue, tendo então obtido a redenção de uma vez por todas. Você pode conferir depois lá em Hebreus capítulo 9, versículos 11 e 12 e também versículos 24 a 28. E a aplicação para a igreja é que, como o povo expiado e purificado pela cruz, a igreja agora exerce o sacerdócio universal de todos os crentes. Nós temos livre acesso ao trono da graça para interceder pelas nações, para exercer o ministério da reconciliação, conforme está em 2 Coríntios capítulo 5, versículos 18 e 20, proclamando que a dívida do pecado foi cancelada em Cristo. Sacerdócio universal dos crentes, mas o que é isso? É doutrina bíblica, né? Vamos ver aqui, resgatada então com vigor pela Reforma Protestante, que afirma que pela obra redentora de Jesus Cristo, que é o único e definitivo mediador e sumo sacerdote, todo cristão agora tem acesso direto, irrestrito e pessoal à presença de Deus, sem a necessidade de uma casta sacerdotal humana como intermediária, né, como a gente está vendo aqui nos sacerdotes, sendo cada membro do corpo investido de dignidade e de responsabilidade para oferecer sacrifícios espirituais de louvor, orar, interceder pelo próximo, proclamar o Evangelho e exercer essa mordomia da fé em todas as esferas da sua vida, conforme tem várias passagens de 1 Pedro 2, capítulos 5 e 9, Apocalipse 1, 6, Hebreus 10, 19 a 22 e 1 Timóteo 2, 5. E temos por último, o último bloco, versículos 33 a 44, a festa das cabanas, dos tabernáculos. Então, 7 dias habitando em tendas rústicas e se alegrando com a colheita final, lembrando a peregrinação pelo deserto e a provisão divina. É isso que fala nesses versículos 33 a 44. Isso cumpre-se, então, na encarnação de Cristo, aquele que a palavra tornou-se carne e habitou literalmente, né, vamos dizer assim, armou o seu tabernáculo entre nós, conforme nós vemos em João capítulo 1, versículo 14. Em João 7, 37 e 39, no grande dia da festa dos tabernáculos, Jesus clama que quem tem sede venha a ele e beba das águas vivas do Espírito. Então, o que acontece é que essa passagem aponta então para o reino consumado. Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele habitará, conforme Apocalipse capítulo 21, versículo 3. E então nós precisamos, como igreja, termos a consciência de que nós somos peregrinos e forasteiros nesse mundo, conforme 1 Pedro capítulo 2, versículo 11, e devemos viver com generosidade, com simplicidade, enquanto a gente proclama com alegria inabalável a esperança da habitação eterna com Deus na nova criação. Algumas curiosidades eu vou trazer aqui para você, né? Depois de ter feito esse comparativo, que eu achei interessante fazer isso hoje, porque às vezes a gente acha que não tem nada a ver, né? Mas transportando aqui para o Novo Testamento, a gente começa a compreender que com Jesus há o cumprimento disso tudo. Mas algumas curiosidades aqui para nós é de que a estrutura do número 7, por exemplo, como padrão litúrgico. Veja só, todo o capítulo é moldado em torno de uma perfeição e do descanso associados ao número 7. Então vamos lá. Nós temos o 7º dia, é o sábado semanal, no versículo 3. Temos também a festa dos pães sem fermento, que dura 7 semanas completas, 7 vezes 7, igual a 49, mais um dia, igual, né, a questão do Pentecostes. Depois temos o 7º mês, que concentra nada menos do que 3 festas centrais. Esse 7º mês chamado de Tishrei, trombetas, o dia da expiação e das cabanas, essas 3 festas centrais. E temos então aí o contraste litúrgico do 7º mês, da aflição
profunda para maior alegria. Por quê? Porque, como nós já falamos, esse 7º mês representa então o quê? O mês de maior tensão emocional do calendário bíblico. Temos aí no 10º dia a questão do Yom Kippur, versículos 26 nós já lemos lá, versículos 26 e seguintes, o dia da expiação, então, em que se exige o quê? A humilhação, a aflição da alma, e aí aspectos como jejum, introspecção, quebrantamento e confissão nacional do pecado, eles são aí atendidos, né? Depois, 5 dias depois, no 15º dia, tem a festa das cabanas. A ordem bíblica diz o quê? Alegrem-se perante o Senhor, o seu Deus, durante 7 dias. Versículo 40. Olha só, o perdão obtido lá na expiação, versículo 26 e seguintes, como nós vemos, agora é a base que possibilita a verdadeira e transbordante alegria da comunhão. Isso não é bom? Olha só que interessante, né? Então, depois de a gente ter a questão do arrependimento, do perdão, agora a alegria aflora, e é bem isso que essas festas nos dizem. Bom, os judeus continuam comemorando todas essas celebrações bíblicas, incluindo o Shabat, sim, as 3 festas da peregrinação, Pesach, Shavuot e Sukkot, e os grandes feriados do 7º mês, como Rosh Hashanah e Yom Kippur, tendo adaptado então seus ritos, né, após a destruição do templo ali em 70 depois de Cristo, para focar o quê? Na oração, nas sinagogas, no estudo da Torá, no jejum e rituais familiares carregados de simbolismo no lugar dos antigos sacrifícios. Então, a organização aqui de Levítico 23, ela ensina para a gente pedagogicamente que o tempo ele não é um mero recurso profano, mas é uma dádiva santificada por Deus, na qual a memória dos atos redentivos do passado, a celebração da provisão presente e o culto solidário com os necessitados convergem para estruturar a vida comunitária sob o senhorio e a santidade divina de Jesus Cristo. Então, qual que é o desafio para nós hoje? É que a gente consagre intencionalmente a nossa rotina, o nosso tempo, as nossas conquistas, leve tudo isso a Deus em oração, pedindo que o Senhor nos ensine a viver o verdadeiro descanso nele, a reconhecer sua fidelidade em cada provisão diária e a manter o coração sensível, generoso, para repartir com os necessitados aquilo que Ele coloca em nossas mãos. Eu espero que você tenha gostado dessa reflexão, né? Eu tentei trazer o melhor possível aqui para a gente poder, não só com o tempo anterior, mas também na atualidade, compreender também que isso também, de certa maneira, está sendo cumprido no nosso coração hoje e que a gente já tem esse mediador fiel aí, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, nos alegremos e saibamos, né, contar os nossos dias. Isso é importante para a gente poder saber viver melhor e também compreender que no meio de tantas dificuldades, tantas situações complicadas, existe sim um tempo para a gente dar uma desacelerada, poder louvar e honrar o nosso Deus e até comemorar, né, as questões como Páscoa, como o Natal e assim por diante. Então, que Deus o abençoe, espero encontrá-lo na próxima vez no nosso café. Café com Jesus, um grande abraço, Deus abençoe, a paz, valeu!